Toda a cidade estava reunida à porta. E ele curou muitos doentes e de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. E a pergunta que eu faço inicialmente é: como foi o seu dia? Foi cheio de realizações? Foi um dia frustrante? As expectativas são as mais diversas. Quando levantamos de manhã cedo, né, temos planos, né, expectativas, queremos alcançar alguns objetivos. Agora, vamos ver o que o Evangelho nos fala sobre as nossas expectativas diárias, né? Sobre aquilo que você espera do seu dia, aquilo que eu espero do meu dia. Por isso a pergunta que eu fiz foi: como foi o seu dia? Em primeiro lugar, vamos falar depois de um longo dia. Vamos pensar um pouco nessa expressão, depois de um longo dia, né? Marcos capítulo 1, versículo 32, texto que lemos, diz assim: à tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Primeiramente, vale destacar que Jesus já esteve na sinagoga, né? Vimos isso em Marcos capítulo 1, versículo 21. Depois Jesus esteve na casa de Simão Pedro, e vimos isso em Marcos 1, capítulo 1, versículo 29. Agora, no texto que lemos, Jesus estava em um lugar público. Jesus estava em uma rua da cidade, estava na entrada da cidade. E foi ao cair da tarde, foi no início da noite, que as pessoas levaram os seus enfermos e endemoniados até Jesus. E o fim da tarde é uma hora simbólica, né? Fim de tarde vem depois de um dia de atividades. Fim de tarde vem depois de um dia inteiro de trabalho, de esforço, de dedicação, depois de um dia inteiro de lutas. Fim de tarde é o fim de um dia que pode ter sido bom, mas que pode também ter sido muito frustrante. O fim do dia pode representar também o fim dos recursos, do ânimo, das forças, da coragem, do vigor. O fim do dia era o início de uma noite escura para aqueles que tinham em casa pessoas doentes, né, que precisavam cuidar, né, dos seus doentes, daqueles que se sentiam atormentados pelo mal. A noite estava chegando. Ela é mais difícil passar para aqueles que não estão bem. Mas a noite é mais difícil para quem não está bem. Era hora de correr para Jesus. No final da tarde, antes que chegasse a noite, era hora de apresentar-se a Ele, de levar a Ele as enfermidades, os males, a fim de que pelo poder divino, a cura, a libertação acontecesse antes que tudo se escurecesse definitivamente. Jesus
manifesta o seu poder na sinagoga, no espaço religioso. Jesus também manifesta o seu poder na casa de Simão Pedro, o espaço privado. Agora, Jesus está manifestando o seu poder nas ruas da cidade, no espaço público. Eu quero dizer que não há lugar determinado para Jesus agir. Ele está onde estão os necessitados. E todos nós já chegamos cansados ao final de um longo dia, não é? Depois de trabalhar, insistir, empregar nossas forças, as nossas energias, chegamos cansados no final do dia. Tememos a noite, muitas vezes, que vem com as suas sombras, com as suas incertezas. E é nesta hora, precisamente, que devemos fazer o que fizeram aquelas pessoas, nos abrigar em Jesus. É hora de recorrer a Ele em oração, para que o cansaço e a frustração não tirem a nossa esperança, e para que o medo da noite não nos domine. Um segundo momento, eu quero falar que todos nós somos necessitados. Veja você que o texto que lemos diz que toda a cidade, né, foi até o lugar onde Jesus estava, né? Toda a cidade foi até o lugar onde Jesus estava, né? Marcos, capítulo 1, versículo 33. Eu vou reler esse versículo para nós. Diz assim: toda a cidade estava reunida à porta, né? A porta da cidade, a entrada da cidade, né? No portal da cidade. Toda a cidade estava reunida ali, as pessoas reunidas naquele lugar, num final de tarde, no começo de noite, né? A necessidade não era de algumas pessoas, mas de todas as que ali estavam. Todas as pessoas da cidade, cada uma delas tinha as suas lutas, os seus temores, as suas enfermidades, os males, e todos necessitavam de Jesus. Nós sempre vemos pessoas, indivíduos, se aproximando de Jesus para serem abençoados. Mas nesse caso, não é um indivíduo, não é? Mas muitos que tinham em suas casas, em seus lares, pessoas doentes, pessoas atormentadas pelo mal, e foi em decorrência destas dificuldades que houve esta reunião tão grande, não dentro de um templo, mas na rua, né? Uma reunião tão grande de pessoas na rua da cidade, onde Jesus estava. Por isso eu digo, mais uma vez, a necessidade é de todos. Há os que negam que precisam de Jesus. Há também os que admitem que precisam de Jesus. Mas, admitindo ou não, a realidade da vida nos mostra que todos nós somos necessitados
de Deus. Disse o salmista no Salmo de número 65, versículos 2 e 3, as seguintes palavras: ó tu, Deus, que escutas a oração, a ti virão todos os homens, a ti virão todos os homens, por causa das suas iniquidades. Os dias de pandemia que enfrentamos revela não só a nossa necessidade individual, mas também a nossa necessidade coletiva de Deus. A crise, embora atinja mais uns do que outros, a crise não é só individual. Ela é global. E ela revela que todos precisam de Deus. Todos nós estamos lidando diretamente com os males, com as enfermidades que nos assolam e nos convidam para fazer o que aquelas pessoas fizeram no texto que lemos. As dificuldades, as enfermidades que nos assolam, nos convidam para correr para os braços de Jesus. Correr para os braços de Jesus. Esta é uma decisão que podemos voluntariamente tomar, mas em alguns casos esta é a única decisão possível. É o que resta, mesmo para quem não acredita, ou diz não acreditar. Quando faltam os recursos, quando faltam os recursos, vê-se em Jesus a única saída, a única possibilidade, quando já foram feitos todos os gestos, quando já se bateu em todas as portas, quando já se fez todos os esforços, quando já se gastou todas as economias, quando já se aplicou todos os métodos da ciência, não há mais recursos. Nesta hora, que para muitos é o fim, para quem crê, ainda resta crer na palavra de Deus, nas promessas de Deus. Ainda temos essa possibilidade de correr para os braços de Jesus. Em terceiro e último lugar, Jesus curou muitos. Marcos capítulo 1, versículo 34 diz: Ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que eles falassem, porque sabiam quem ele era. Marcos 1, 34. Aquele dia que tinha sido difícil, terminou bem para muita gente. E antes que a noite viesse, muitos foram agraciados, curados, libertos, e se viram livres dos seus males, dos males assoladores da vida. Jesus curou e libertou muitos, como diz o texto. Jesus demonstrou total domínio sobre o mal, expeliu demônios,
fazendo-os calar, silenciando o poder maligno, a voz maligna, né? A voz do pavor, da má notícia, né? A voz que traz medo, que assusta. Jesus fez os demônios calarem. Jesus expeliu demônios, demonstrando que Ele tem todo poder. Agora, precisamos também dizer, para ser honestos, né, com o texto que acabamos de ler, que enquanto muitos foram atendidos naquela ocasião, outros voltaram para casa e ainda não viram seus problemas serem resolvidos, porque ainda não tinha chegado a hora. E eu digo aqui que procurar entender o tempo de Deus e procurar nos submeter ao seu querer soberano é algo que nós precisamos fazer. Nem todos os dias terminam bem. Tem dia que chegamos ao final realizados, né? Realizados. Tem dias que chegamos em casa felizes, né? Satisfeitos com o trabalho, com as coisas que pudemos resolver, com as superações, né? Tem dias que deitamos lá no nosso travesseiro, dormimos tranquilamente, porque há uma certa segurança, né? Nos sentimos seguros, realizados ao final daquele dia, né? Mas tem dias também que chegamos ao final dele frustrados, né? Entristecidos, vendo, percebendo e sentindo que algumas coisas não saíram conforme planejadas. Tem dias que deitamos no nosso travesseiro e somos tomados também por uma certa ansiedade, porque não conseguimos resolver o que no nosso entendimento precisava ser resolvido, né? Então tem dia que a gente termina bem, mas tem dia que a gente chega ao final dele frustrado, né? Tem dias que antes de escurecer nos sentimos aliviados. Outros dias precisamos enfrentar a noite com os desconfortos, com as dores, com as angústias. Tem dias que estamos entre os que foram curados por Jesus, e tem dias que estamos entre os que precisam exercitar a fé e esperar mais um pouco. O mais importante é saber que Jesus estará sempre presente. Fomos até Ele hoje, podemos voltar amanhã. Ele sempre nos recebe a cada um individualmente e recebe a todos os que sofrem. Eu quero lembrar de um texto belíssimo, Lamentações, capítulo 22, capítulo 3, versículos 22 e 23, preste atenção. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande
é a tua fidelidade. Amanhã será um novo dia, sob as misericórdias do Senhor. Olhemos para o futuro com fé, com esperança, sabendo que Jesus estará sempre presente. Quero fazer aqui as últimas considerações, retomando, não é, aquilo que já vimos. Depois de um longo dia, de uma longa caminhada, encontramos Jesus de braços abertos, nos esperando todos, no templo, em casa, ou na rua, no lugar, no espaço religioso, no espaço privado da nossa casa, ou no espaço informal da rua. Ele sempre estará presente. Ele está onde estão os necessitados. Jesus está onde estão aqueles que sofrem, que precisam de uma mão estendida. Todos nós precisamos. Há os que admitem e os que não admitem, mas a realidade nos mostra de forma cada vez mais clara que todos nós precisamos de Jesus. O que esperamos pode chegar hoje, mas também pode ser que ainda não tenha chegado a hora. Olhemos para o amanhã com fé, com esperança, sabendo que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Não foi hoje, poderá ser amanhã. Atravessamos a noite e despertamos para um novo dia, para uma nova realidade, para novas oportunidades que o Senhor concede, né? O maior dos benefícios é a vida, é poder acordar, abrir os olhos, né? É poder viver, é poder respirar o ar, que é gratuito, mas que está faltando para muita gente. Né? O ar, o oxigênio, que é gratuito para nós, hoje que estamos bem, mas que está faltando para quem está doente, para aqueles que não têm ar suficiente, está faltando fôlego, né? E o dinheiro não pode comprar aquilo que Deus concedeu gratuitamente. E nós temos o privilégio agora, nesse momento, de poder respirar, né? De poder viver, de poder ter em nós o sopro, o fôlego da vida, dado por Deus lá, né, na história do princípio, do Gênesis. Bênção tão grande, bênção da vida, da existência, que às vezes desvalorizamos, né? Mas o fato de estarmos vivos, esta é uma grande, incomparável bênção que recebemos do nosso Deus. Vamos orar nesse momento. Quero convidar você para
orar com fé. Ó Deus querido e amado, queremos agradecer a Ti, Senhor, pela Tua presença sempre garantida. O Senhor não está isolado, o Senhor não está distante, o Senhor não é inacessível, pelo contrário, o Senhor está sempre presente, sempre ao lado dos que precisam, dos que necessitam, dos que choram. O Senhor está ao lado dos que são atormentados pelo mal. O Senhor está ao lado dos doentes, Senhor. Aqueles que nesse momento sofrem, que convivem com as dores, com as incertezas, com a espera, mesmo sentindo muito desconforto, né? Mas esperando, com fé. O Senhor está nos hospitais, ao lado de quem sofre, ao lado dos que trabalham, que se esforçam para levar alívio, para levar um pouco de esperança. O Senhor está nas ruas da cidade, ó Deus querido, ao lado daqueles que são esquecidos, abandonados. Está nas casas, nos lares, no espaço mais privado, particular da nossa vida, o Senhor está lá. E ainda que não estejamos dentro do templo, mas a Tua presença é real e podemos estar contigo em todo e qualquer lugar, a qualquer hora, a qualquer momento. Nós te agradecemos por isso, Pai. Obrigado porque o Senhor está com cada um que agora participa, ora, está na casa, no lar, está aqui comigo, conosco. Obrigado, Pai querido, porque sentimos o amparo em Ti e a segurança que somente o Senhor pode nos dar. Guarde, ó Deus, o coração da Tua filha, do Teu filho, ainda que tenha sido um dia ruim, ó Deus, que o Senhor renove as esperanças e nos ajude a acreditar que amanhã será melhor. Para aqueles que se sentem realizados, ó Deus querido, que cada um possa ter o coração grato para contigo, sabendo que todas as bênçãos vêm do alto. Tudo vem de Ti, Senhor Deus. Guarda-nos sempre debaixo dos Teus cuidados, da Tua proteção. Guarda-nos nesta noite, Senhor. Sustenta-nos com a Tua graça. Nos ajude a repousar, Senhor, para que amanhã possamos desfrutar das misericórdias renovadas do Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque em Ti podemos prosseguir, apesar de todas as dificuldades. Abençoe a cada um. Fortaleça, Deus, a Tua igreja, o Teu povo, os que sofrem especialmente. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que oramos. Amém e amém. Quero agradecer a você que está conosco nesta noite de quinta-feira, né? Chegamos ao final, estamos chegando, né, ao final de semana. E há quem diga, especialmente quem está precisando ficar mais em casa, né, que pode ficar mais em casa, porque tem gente que não pode, né? Tem que sair para trabalhar e fazer as coisas. Há quem diga que os dias estão muito iguais, né, parecidos. E, de fato,
houve uma mudança muito grande na nossa rotina, né? Todos nós vimos algum tipo de alteração, né, na nossa rotina, na rotina da nossa vida, uma chacoalhada, né? Todos nós sentimos o barco balançar um pouco, e balança, né? Tem dia que balança mais, mas estamos confiando, né, que o Senhor está a bordo, né, e atravessaremos o mar agitado, revolto, né? Chegaremos à outra margem, porque o Senhor nos conduz.